Intestino. Deveria ser muito mais natural a gente conversar sobre o aspecto das fezes. Eu sou nutricionista, eu trabalho com modulação intestinal desde 2018 e aqui no consultório, nas minhas consultas, o intestino é um assunto recorrente e eu sempre pergunto para os pacientes como é o aspecto das fezes. Então tem uma escala que eu utilizo aqui no consultório, que é essa daqui, ó. Aí está virada aqui minha escala, escala de Bistro. E o tipo ideal das fezes é o tipo 4 aqui, fezes bem moldadas, fácil de eliminar. E muitas vezes, quando eu vou fazer essa pergunta, o paciente até diz que faz cocô todos os dias, mas quando vai olhar a escala, a gente identifica que essas fezes não estão saudáveis. Não é normal fazer cocô todos os dias e fazer um cocô bolinha assim do tipo 1. Então, as fezes do tipo 1, elas estão muito relacionadas ao baixo consumo de fibras, a baixa hidratação, então às vezes a pessoa toma pouca água durante o dia, e quando a gente corrige esses dois pontos, 80% das pessoas já melhoram muito a função intestinal. Mas o que acontece? Nem todo mundo melhora comendo mais fibra e tomando mais água, porque aí o problema não é da dieta. Então a constipação, essas fezes mais ressecadas, elas podem ocorrer por outros motivos. Um deles é o hipotireoidismo. Então, quando tem uma alteração na tireoide, essa tireoide não está funcionando bem, um dos sintomas vai ser a constipação. Outro ponto bem importante é a gente entender que se está tudo certo com a alimentação e mesmo assim, principalmente do tipo 1, as fezes bem bolinhas, ainda acontecem com frequência, ou fezes no tipo fita, tipo um cocô bem fininho assim, que não seria o normal, pode estar relacionado a alergias ou sensibilidades alimentares. Então, o tipo 1 ali é bem característico de alergia alimentar, e as fezes em fita também, porque o intestino se contrai para eliminar aquele alimento que não é bem digerido. Então, é sempre importante a gente olhar a cor, o formato, o aspecto. Então, antes de puxar a descarga, é importante olhar ali e ir acompanhando se essas fezes, elas vêm se modificando ao longo do tempo, se tu mantém um padrão de fazer um cocô bem moldado. E também outra coisa que é importante, eu vejo muita gente falando que vê milho, vê pedaços de alimentos ali, e quando tu tá vendo os pedaços dos alimentos, também não é saudável. Provavelmente tá mastigando de uma forma errada. O ideal é que a gente mastiga até esse alimento ficar pastoso e não se identifique através das fezes. Então, tem pessoas que têm o trânsito intestinal muito rápido e quando mastigam bem e mesmo assim ainda começam a observar pedaços de alimentos, tem que analisar como é que tá essa digestão, porque talvez está muito rápido, tu não tá absorvendo bem os nutrientes. Então, lembrando, o correto é um cocô bem moldadinho, na cor marrom, sem pedaços de alimentos. Ou por outro lado, né, além da constipação, tem muitas pessoas que apresentam síndrome do intestino irritável, que intercalam períodos de constipação com diarreia ou fezes muito amolecidas. Quem retirou a vesícula pode ter uma diarreia, um desconforto quando consome uma quantidade maior de gordura. Então, isso também é importante avaliar, porque quando a gente não tem uma boa digestão das gorduras, também não vai ter uma boa absorção das vitaminas A, D, E e K. Então, essas vitaminas são lipossolúveis, absorvem melhor com uma quantidade moderada de gordura. Então, tem várias coisas que a gente consegue observar nas fezes, identificando ali os sinais para tratar com alimentação e com suplementação. Então, cada vez que tu for no banheiro, observa como é que tá o cocô, observa o aspecto dessas fezes e se não estiver correto, se tu tem algum desconforto, alguma má digestão, sempre procure um nutricionista para te orientar e explicar o motivo de estar ocorrendo essa desordem aí no teu intestino.